O dia em que brotar a reforma agrária nas terras desse país brasileiro, miséria vai ser coisa do passado, sorriso vai florir o ano inteiro. Miséria vai ser coisa do passado, sorriso vai florir o ano inteiro. Se não tiver tulha pra tanta fartura, a gente improvisa um canto na sala. O mais importante da definição do que é reforma agrária é entender que ela contribui para a diminuição da desigualdade e da pobreza, né? E contribui para a garantia da distribuição de renda. Da importância da reforma agrária aqui na região, qualquer pessoa pode responder. O assentado que foi beneficiado pela reforma agrária, porque na medida em que ele é assentado em uma região tão boa feito essa, uma região onde está próximo ao comércio, onde está próximo ao desenvolvimento, isso traz um benefício para um indivíduo muito grande que está aqui nessa região. Aí hoje a gente tem a terra, a gente tem coisa que dá de sobreviver. Né? A gente tem porco, a gente cria porco, eu mesmo crio abelha, né? Crio bastante galinha. Banana, mandioca, arroz, feijão, milho, a gente produzia de tudo. A gente tem fruta, né, pomar, e a gente produz assim, para o consumo, batata, mandioca, inhame, banana, hortaliça. Hoje melhorou assim, a vida da gente muito, muito mesmo, né? Porque pra gente que trabalhava de arrendatário ou trabalhava de ameia, hoje a gente tem a própria casa da gente, onde a gente se habita, onde a gente nem isso não tinha, né? É um processo que beneficia toda a sociedade, porque quando numa região se distribui a terra, diminui, portanto, o nível de pobreza na região. Diminui a quantidade de pessoas que passam por necessidade, inclusive fome. A razão dessa cidade, por exemplo, de Nova União existir, foi esses assentamentos. Os municípios eram bem mais fracos, né? Podia até existir, mas muito fraco. Com essa organização nossa do lado de cá, isso contribuiu demais. Principalmente para a Nova União, que era muito pequenininha, né? Nossa, foi uma importância muito grande. Nova União hoje, Nova União evoluiu na área da agricultura por causa do assentamento, da população dos assentamentos. Porque toda a renda que sai aqui do assentamento vai direcionada ao mercado, vai direcionada aos latricínios, que se transforma em renda para a comunidade local, para a cidade local também. Então a desconcentração da terra, a reforma agrária é desconcentrar a terra, mas não é apenas desconcentrar a terra. É garantir as condições de permanência na terra, garantir as condições de produção e de que a terra cumpra a sua função social. Então isso é importante para a garantia da distribuição de renda e da riqueza. A reforma agrária, ela vem a fixar o homem no campo, né? Trazer o homem que foi embora do campo de volta, né? Foi embora da cidade por motivo de falta de terra para trabalhar. A minha vida vindo para acompanhar a questão da reforma agrária não foi gratificante só sobre a questão da terra, na minha formação profissional também, que eu só tinha a 4ª série. Então foi a partir daqui, depois de assentado, que eu fiz o magistério, que eu fiz a faculdade, que eu fiz 2 pós-graduação. Então assim, para mim a riqueza além da terra, eu tive muitas outras riquezas que vinham em função disso, que eu, com certeza se eu tivesse lá fora onde eu morava, com certeza eu não tinha conseguido o que eu consegui. A gente até ir para acampamento, a gente pensava totalmente diferente, né? Tinha outro comportamento. E a partir do que a gente participou da luta, a gente passou assim, a conhecer mais os nossos direitos, a ter até mais valor, mais amor, né? A si mesmo, ao próximo. Então, para mim, assim, fez muita diferença. Por que a reforma agrária é importante para o conjunto da sociedade? A reforma agrária é importante a gente apoiar ela porque traz um melhor sustento para todo mundo, né? Uma sociedade cuja renda é concentrada, há com certeza um nível de empobrecimento da população muito grande e isso gera vários problemas sociais.
outros países que fizeram a reforma agrária dentro do próprio sistema capitalista, foi exatamente para garantir a diminuição da desigualdade social e garantir a soberania nacional, garantir a produção de alimentos. Os movimentos sociais, ela é protagonista da luta pela reforma agrária, né? Se houve reforma agrária, se houve alguma distribuição de terra no Brasil, foi por causa das lutas dos movimentos sociais. Aqui neste momento, né, prestigiando a marcha, sobretudo porque é um dos movimentos que representa aqui no Brasil uma força de resistência ao avanço do capitalismo, né? Eu acho que é um sujeito político bastante importante para resistir às desigualdades sociais no Brasil, resistir, enfrentar, né, a pobreza que é gritante no nosso país, né? E aí com uma grande bandeira que é da reforma agrária. É claro que a luta pela reforma agrária, pela terra, o território, ela se dá dentro de cada país. Mas em cada país apenas ela não se realiza, porque o inimigo é internacional. Este modelo, o sistema financeiro, o imperialismo é internacional. Por isso é importante a nossa participação na Via Campesina Internacional, nessa articulação com todos os camponeses do mundo. Quanta verdade há nessas palavras, porque nenhuma nação pode chamar-se verdadeiramente livre e soberana se a terra não é de quem la trabalha. Y no puede haber justicia social mientras se siga produciendo para el extranjero ladrón y no para el pueblo trabajador. Enquanto houver tanta injustiça, enquanto imperar desigualdade, a minha caneta será. Quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações. A nossa escola, ela tem o privilégio de contar com profissionais que veio desse processo de luta, né, que vivenciou todo esse processo de luta e que se formou dentro disso também, né? E a gente consegue fazer um trabalho vinculado à realidade prática dos alunos. Então aqui sempre a gente busca trabalhar a vinculação à comunidade, a participação da comunidade, dos pais, e a gente tem um pouco esse entendimento aqui dentro da nossa escola. Quando nós começamos a trabalhar, na verdade, ainda era debaixo da lona, né? Iniciamos lá na sede, né, no assentamento, aí depois viemos para as agrovilas, lá a gente trabalhava, né, a turma, cada professor trabalhou com alunos, né, do outro professor. A gente só dividiu as turmas quando veio para as agrovilas, que aí chegando nas agrovilas, aí cada professor realmente tomou conta só da sua comunidade. A minha contribuição foi assim, a gente acampou como simples, né? E aí, como eu não tinha escolaridade, então na época os professores estavam fazendo magistério no Sul. Aí eles descobriram que eu tinha a capacidade de contribuir, então eles iam para a escola e eu ficava no lugar deles, trabalhando. E dentro da educação que eu pude aprender a trazer até hoje, foi um avanço. A Escola Paulo Freire hoje, ela está com um quadro de 489 alunos aproximadamente. Nós trabalhamos desde a educação infantil, né, que é o pré-1, pré-2, ensino fundamental, que é até o 9º ano, e também trabalhamos com a educação de jovens e adultos, né, o EJA aqui na escola. Assim, a previsão nossa, já estamos trabalhando isso, né, com a linha do movimento, até com esse apoio, de ser a escola de ensino médio. E a Escola Paulo Freire, nesse desenvolvimento que nós temos, nessa quantidade de alunos, pegamos um aluno na educação infantil e entregamos eles com o ensino médio completo dentro da mesma realidade, da comunidade. A comunidade em si ajuda muito, contribui muito, né? E isso é muito gratificante pra gente, porque sabe, a gente sozinho, né, não consegue evoluir tanto quanto a ajuda dos pais. O símbolo da reforma agrária para nossas crianças é valorizar o que é a terra.
Essa é uma escola que pertence a um assentamento de reforma agrária. Isso por si só ela já é diferente das demais e que a gente precisa manter um pouco essa ideologia, essas ideias e a gente ir melhorando e fazendo com que esses alunos se sintam parte e que não percam o princípio da luta que tivemos aqui e que deu origem ao assentamento da nossa escola. Onde era terra improdutiva, tornou-se terra produtiva de vidas. Nesses assentamentos, podemos encontrar essas famílias em luta permanente pela melhoria de vida, mas há muitos frutos dessa luta conquistados na prática. Estas famílias não perderam a mística e seguem organizadas em cooperativas, associações, grupos de produção informal, pastoral da criança, pastoral da saúde, times de futebol, núcleos de famílias, entre outras formas organizativas. As conquistas, após o assentamento, são importantes e podemos destacar algumas, como a construção das estradas, construção das casas, construção de postos de saúde, construção de agroindústrias, construção de escolas, formação de professores e professoras, agrônomos e agrônomas, agentes em saúde, técnicos em administração, entre outros níveis de formação úteis para que a reforma agrária dê certo. Se nós analisarmos essas três áreas, né, Margarida, Palmares e Padre Ezequiel, antes, né, que eram fazendas pecuárias, né, que existia aqui alguns peões que tomavam conta do gado, e existia uma pequena quantidade de gado. Se hoje nós analisarmos que só no Palmares hoje tem mais de 1.500 pessoas morando e que passa de 6.000 cabeças de gado. A gente hoje, graças a Deus, né, graças a Deus e a nossa luta pela terra, somos assentados graças ao Movimento Sem Terra e temos assim alimento com fartura, né? A gente mudou mesmo assim a nossa vida em tudo, em todos os aspectos. A renda familiar ela é melhor e até melhora num todo, né? Até na própria alimentação da gente melhora. Sem a reforma agrária, sem ter desapropriado essas áreas, sem ter feito a reforma agrária nessas três áreas, a perspectiva de crescimento do município seria quase nula. E hoje o movimento, a gente vê os dois municípios crescendo e cresceu, né? Já cresceu bastante e continua crescendo nessa perspectiva de que a reforma agrária é uma alternativa que resolve consegue resolver o problema social, né? e trazer crescimento também para o país. Na área da saúde também existem várias iniciativas da produção homeopática, que é uma organização que as famílias têm dentro do assentamento, que isso também tem trabalhado bastante a prevenção à saúde, que evita as pessoas terem que ir buscar na cidade, ir buscar nas farmácias os remédios para manutenção, para a questão de saúde. Que isso tem ajudado significativamente as famílias no assentamento. E nós vem desde acampamento e a gente trabalha com ervas, xarope, tintura, massagem e homeopatia. Então são as formas que a gente trabalha. Né? Saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, inclusive a doença. Então saúde não é não ter doença, é lutar contra a doença. É lutar por nossos direitos, é lutar por ter terra, é lutar por ter uma habitação, é lutar por poder viver com dignidade. É uma luta pela vida humana. Hoje no campo existem dois projetos que estão em jogo. Um projeto é o projeto da agricultura camponesa e o outro projeto é o projeto do agronegócio. A reforma agrária, ela não cabe no projeto do agronegócio, ela cabe no projeto da agricultura camponesa. Porque a agricultura camponesa familiar é basicamente a garantia das condições de permanência da família na terra e a garantia de que essa terra produza alimentos, e alimentos de qualidade. O agronegócio é a produção em grande escala, a produção para exportação e prioriza-se o mercado externo, prioriza-se a exportação. Nesse projeto da agricultura camponesa, que hoje
é representado pelas famílias que possuem até 200 hectares de terra, que assim nós definimos os pequenos agricultores, eles ocupam hoje, nós ocupamos hoje, menos de 25% de toda a terra agricultável do Brasil. Por um outro lado, nós geramos mais de 70% dos alimentos básicos, que é mandioca, feijão, milho, café, o cacau, que vai na mesa do trabalhador. Nós garantimos mais de 70% desses alimentos básicos, da mandioca, do leite, da carne, enquanto os grandes produzem muito menos de 20% desses alimentos e ainda são alimentos muito envenenados, né? Produzidos à base de agrotóxicos, alto nível de agrotóxicos. Por que que as pessoas que moram na cidade e mesmo as que moram no campo e que já têm a sua terra, por que que é importante elas apoiarem a reforma agrária? Nossa, eu acho demais, muito importante. Porque a gente não sabe nem como é que iria viver, né, se não fosse. Vivia, mas sofria mais do que viver, né? A importância da reforma agrária na região, para nós aqui na região de Ouro Preto, nessa região ela trouxe uma importância muito grande porque pequenos comerciantes, pequenos agricultores viu na prática o desenvolvimento que a reforma agrária traz. Né? A capacidade que a reforma agrária tem de distribuir economia, de se estabilizar as pessoas, tanto do ponto de vista daqueles que receberam o benefício, né? Aqueles que receberam o lote, e do ponto de vista daquele que estava na cidade. E a luta pela reforma agrária no nosso país ela tem que ser para fazer a reforma agrária no âmbito geral. E talvez o grande desafio nosso é pegar todas essas conquistas que são feitas localizadas e transformar isso numa luta maior pela reforma agrária no Estado e no nosso Brasil. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou.